Olá a todos! Hoje vou falar sobre os diferentes tipos de fermento e o que é que faz as massas de bolos e pão crescerem. Eu tenho visto muitas vezes, especialmente em receitas de pão, comentários com pessoas a perguntar: eu não tenho fermento para pão, posso usar fermento para bolos? E este vídeo é um bocadinho para explicar a diferença entre estes tipos de fermento, também o mecanismo que faz os bolos e as massas crescerem, para que de futuro estejam mais aptos a perceber quando é que podem fazer substituições e quando simplesmente uma pessoa deixa essa receita para outro dia. A primeira coisa que é importante perceber é o que faz uma massa crescer, seja ela de bolo ou pão, é a introdução de ar dentro da massa. Ou seja, vamos imaginar uma massa de bolo. A gente põe uma massa de bolo no forno e essa massa, por exemplo, só ocupa metade da forma. Se ela vai duplicar de tamanho no forno, alguma coisa tem que crescer lá dentro ou tem que acontecer para aumentar o volume, porque não é magia. E o que é isso? É o ar. O ar, no calor do forno, expande e sobe, e isso vai criar pressão na estrutura da massa para ela então se elevar. E depois, à medida que a massa cose ou solidifica, essas bolinhas de ar ficam presas dentro da estrutura do bolo e aí temos um bolo crescido e fofo. Portanto, a questão que se coloca aqui é: como é que vamos introduzir o ar dentro da massa? Quais são as formas que nós temos de introduzir ar dentro da massa para que ela cresça alta e fofa? E isto aplica-se a bolos e a pão. Existem três métodos diferentes. Eu vou começar pelo primeiro, se calhar o mais fácil ou o mais óbvio. É o chamado método mecânico. Mecânico porquê? Porque literalmente nós introduzimos ar dentro da massa. Normalmente, como é que isto se faz? Vamos pensar: ovos. Quando nós batemos os ovos, sejam eles inteiros ou às vezes só as claras, o que é que elas acontece? A gente bate e aquilo vai crescendo e vai aumentando de volume e duplicando. Porquê? Porque estamos a introduzir ar. Essa é a razão que quando batemos claras em castelo não usamos uma colher de pau, usamos uma vara de arames, porque as várias varas de arames é mais uma oportunidade de introduzir ar nessas claras. Depois, esse ar, a gente juntou o resto dos ingredientes, uma massa toda fofinha e delicada, vai ao forno e lá está, o ar expande e faz o bolo crescer. O exemplo mais simples de uma massa que não leve mais nada a não ser a força dos ovos é o pão de ló, que normalmente se bate, justamente para incorporar muito ar naqueles ovos, ou os soufflés. São massas que crescem só à base do ar introduzido pelos ovos, portanto, de forma mecânica. Quem diz ovos pode ser também às vezes manteiga, quando se bate a manteiga com açúcar no início de um bolo, ou até natas, por exemplo, quando batemos natas em chantilly. Mas se não houver nenhum ingrediente que a gente possa introduzir ar lá dentro, a massa não vai crescer. Portanto, se juntarmos, vamos imaginar farinha, água e sal, não é? Os ingredientes básicos do pão, mas não houver nada, o que é que vai acontecer? Uma bolacha. Vai ficar uma argamassa como esta aqui que eu fiz. Portanto, eu só juntei água, farinha e uma pitada de sal e cozeu. E ficou, portanto, a chamada o tijolo, o cimento, a argamassa, o que lhe quiserem chamar. Em algumas massas, nós até nem queremos que elas cresçam. Por exemplo, se estivermos a fazer crepes, a gente quer uma massa fininha, não há razão nenhuma para introduzir nada que introduza ar. Mas se for um bolo ou um pão, a gente quer ar lá dentro. E, portanto, aqui é preciso outro tipo de mecanismo, porque também só meter aqui um ovo não ia funcionar. Isto leva-me a falar do segundo método que nós temos para fazer as massas crescerem. E é se calhar o meu preferido, eu adoro isto, que é o método biológico. Biológico porquê? Porque estamos a lidar com seres vivos. É o tão mais conhecido por fermento de padeiro e que muitas vezes se confunde com fermento para bolos. E na realidade, na língua portuguesa até se percebe, porque se chamam os dois fermentos, um é fermento para pão, outro é fermento para bolos, parece que é tudo a mesma coisa. Mas na realidade são entidades completamente diferentes. O fermento padeiro são leveduras, que são organismos unicelulares microscópicos, portanto, são seres vivos. E o que acontece é, eles basicamente comem o açúcar e depois produzem álcool e dióxido de carbono. E é esse dióxido de carbono, essas bolinhas de dióxido de carbono, que vão ser o tal ar que vai fazer crescer a massa do pão. Como é um ser vivo, demora mais tempo este processo. Portanto, a gente normalmente as massas levedam mais tempo, mais horas, que é para dar tempo a estes bichinhos de crescerem, de se multiplicarem, de comerem os açúcares, arrotarem o dióxido de carbono
Estes açúcares podem ser tanto introduzidos na massa por nós ou simplesmente o amido da farinha, que tem açúcar. Neste processo há também outra atividade de enzimas e isso é importante porquê? Porque explica porque é que o pão, digamos, de Mafra tem um sabor diferente de outro pão. Outra coisa que explica estes sabores diferentes é as leveduras são diferentes, não há uma variedade de leveduras. E isto vai-me levar a explicar aqui uma outra coisa. Este fermento padeiro, estas leveduras, podem ser utilizadas de 3 formas diferentes. A primeira delas é a chamada massa-mãe, ou sourdough starter, que agora é tão popular e que toda a gente tenta fazer em casa, que é basicamente uma cultura destas leveduras. Como é que isto se faz? O princípio é de que temos há esporos destas leveduras no ar, nós juntamos água e farinha na esperança que os esporos vejam ali uma fonte de alimento e se juntem à farinha e à água, comecem então a comer os açúcares da farinha e se vão multiplicando nessa mistura e a partir daí a gente começa a dar-lhes de comer e a criar essa cultura. Portanto, então aqui eu tenho a minha, aqui está vivo, isto é uma mistura viva, portanto temos que a alimentar regularmente, porque senão morre. E é difícil de começar de raiz justamente porque parte do princípio que estamos a captar esporos do ar e que eles vão ali juntar e começar a multiplicar. Dependendo da região onde estamos, esses esporos podem ter variedades diferentes e depois então também dar um sabor diferente ao pão. Uma maneira mais cómoda ou conveniente de usar o fermento padeiro é a forma em que ele é industrializado. Portanto, temos o fermento seco ou desidratado, que também vem, eu não tenho aqui onde eu vivo, não há, que vem às vezes uns cubinhos, que se vendem especialmente, eu acho, na altura do Natal, uns cubinhos para fazer o bolo rei, um fermento fresco. Portanto, são na mesma as leveduras, mas estas estão, digamos que, hibernadas, estão ali a dormir e nós temos que as acordar antes de começar a fazer a massa. Normalmente dissolve-se até numa água morna, até fazer umas bolhinhas, para ter a certeza de que estas leveduras voltaram à vida. Claro que quando eu estou a fazer uma receita de pão e diz, é fermento seco que é preciso, mas eu não tenho seco e tenho, por exemplo, aquele que vem assim em pedaço fresco, eu posso usar em vez de... Mas a dificuldade aqui é que não é uma troca de 1 para 1. Portanto, 10 gramas de fermento seco não equivalem a 10 gramas de fermento fresco, nem a 10 gramas de massa-mãe. É possível, se tiverem interesse, deixem nos comentários, eu até posso fazer outro vídeo sobre isso. É possível fazer a conversão, mas não é 1 para 1. Portanto, é importante ter essa consciência. Outra coisa que é importante saber é que há ingredientes que afetam a velocidade a que estas leveduras se multiplicam. Por exemplo, o açúcar, a manteiga, o cacau, a canela, são ingredientes que atrasam a fermentação. Portanto, o que se passa no pão é a fermentação. Um bocadinho como no vinho e na cerveja. Portanto, é o pão a fermentar. Atrasam. Portanto, não é estranho ou não estranhem quando vêm receitas doces que tenham mais fermento que o pão. E eu fiz aqui a experiência. Portanto, eu no início mostrei este que é farinha, água só, simples. Portanto, aqui este tijolozinho. Aqui juntei um bocadinho de fermento. Usei o fermento desidratado e podem ver a diferença do que estas leveduras fazem. Portanto, quando uma pessoa diz, não tenho, vou só juntar água e farinha e vai acontecer qualquer coisa, não vai acontecer nada. As leveduras ou o fermento normalmente não se chama um ingrediente do pão, propriamente, mas são fundamentais para fazer o pão crescer, porque sem elas não há pão. E depois entramos então no terceiro método, que é o método químico, que são agentes químicos que vão fazer crescer as massas. Normalmente usam-se mais para bolos e queques e coisas do género. Que é o fermento para bolos, o tal fermento para bolos, e o bicarbonato de sódio. Como é que estes agentes químicos reagem? Através de uma reação química muito simples, que é ácido e ingrediente alcalino. Juntam-se e produzem novamente o dióxido de carbono, que se vai incorporar na massa e depois vai crescer no forno, fazendo crescer os bolos, ou os queques, ou as massas que forem. O bicarbonato é um ingrediente alcalino, portanto, ele só vai agir ou reagir quando na massa nós introduzimos um ingrediente ácido, seja, por exemplo, o limão, o iogurte, cacau, bananas maduras, mel. São ingredientes que têm alguma acidez e quando nós juntamos este bicarbonato, vão fazer aquela reação, produzir as bolinhas e fazer crescer as massas. Este tipo de reação é única, portanto, é imediata,
E é conveniente, quando fazemos receitas que tenham tal bicarbonato, que as ponhamos no forno logo de imediato. Se a gente espera muito tempo, aquela ação acontece e depois começa a perder aquela pujança e não cresce tanto. Eu tenho aqui um exemplo que fiz, é mais ou menos o mesmo, portanto, farinha, água, um bocadinho de sal, e neste caso pus um ingrediente ácido, que foi um leitelho, portanto um buttermilk. Juntei um leitelho para reagir com o bicarbonato e é o único que tem. Portanto, podem ver, o miolo é completamente diferente do das leveduras. E esta é a razão que muitas vezes as pessoas que perguntam: eu não tenho fermento para pão, posso usar para bolos? Não, porque o efeito não vai ser o mesmo. Vai ser até bastante diferente, como podem ver. Um é muito mais denso. Isto também é bom, isto come-se. Dá para torrar e pôr manteiga, mas não é exatamente o mesmo pão fofinho. O fermento para bolos tem os dois agentes, portanto tem o agente ácido e o alcalino. Não reage na sua forma seca, mas quando nós juntamos umidade, seja ela leite, água, vai dar-se uma primeira reação. E a segunda reação depois é no forno com o calor. Tem um efeito semelhante aqui ao do bicarbonato, portanto o miolo é parecido, por acaso tem cores diferentes porque este leva um bocadinho de leite e este levou o leitelho. No que diz respeito a receitas que tenham só bicarbonato ou fermento para bolos, e uma pessoa diz: não tenho em casa, posso substituir pelo outro. Na realidade até é possível, mas há coisas que é preciso terem atenção. O bicarbonato é muito mais forte que o fermento para bolos, portanto não é uma conversão novamente de 1 para 1. É preciso a pessoa pensar um bocadinho qual é a quantidade e saber qual é o rácio necessário. Outra coisa é que estes dois ingredientes, se juntados em demasiada quantidade, vão também alterar o sabor. Portanto, o bicarbonato vai dar um sabor quase a sabão, amargo, e o fermento em pó também, se for demais, também vai saber um sabor desagradável. E pronto, são estas as principais diferenças entre os diferentes fermentos. Portanto, o fermento padeiro, que são as leveduras, portanto, organismos vivos, precisam de tempo para crescer e precisam de comida e ar e essas coisas todas. E os agentes químicos, o fermento para bolos, o bicarbonato, e depois, quando estamos a falar de soufflés e outras massas, aí temos só os ovos. Não é bem um fermento, mas é uma forma de fazer aquelas massas crescerem. Queria só terminar com uma nota para explicar porque é que às vezes a gente põe no forno, aquilo cresce, tira do forno, colapsa. Há várias razões para isso acontecer, mas eu diria que uma mais genérica que se aplica à maior parte dos casos será: a massa não tem estrutura suficiente para, enquanto a massa está no forno, o ar está em expansão e está a subir. Mas quando sai do forno, o ar arrefece e, portanto, contrai. E a massa não teve estrutura suficiente para, basicamente, agarrar aquele ar e solidificar de forma estável para não vir para baixo. Vamos pensar nos soufflés. Toda a gente sabe que se põe o soufflé no forno, aquilo cresce, fica lindo, tira-se o soufflé do forno e vai para baixo. Porque os ovos não têm a força suficiente para agarrar aquele ar todo. Porquê é que no pão o pão cresce e a gente às vezes tem aqueles buracos, assim, aquelas bolhas de ar e não colapsa? Porque aí há outra proteína, são sempre as proteínas responsáveis pela estrutura. No caso do pão de farinha de trigo, temos a proteína, o glúten, que é muito mais resiliente e, portanto, quando solidifica, quando cose, agarra ali aquelas bolhas de ar e não larga mais. Isto também explica porque é que muitas vezes não se pode trocar a farinha de trigo para outras farinhas que não tenham glúten, assim de forma só, vou trocar farinha de arroz e isto vai correr tudo bem. Pode não correr bem também por este motivo, porque nós temos que garantir que o ar entra e que fica lá dentro das massas. Espero que isto que os ajude a perceber no futuro quando podem fazer alterações e quando não. Se tiverem dúvidas ou outras questões sobre esta ciência da pastelaria que queiram saber, deixem nos comentários e pode ser sugestão para futuros vídeos. E olha aí, obrigada por terem assistido e até à próxima!